Eu sou Júlio Amorim, diretor de estratégias do Great Group. Eu estou aqui para contar para vocês, de forma inspiradora, um pouco sobre todo o cenário que a gente está passando em relação ao Covid-19, o coronavírus, que de forma literal contagiou o mundo através de um vírus que não se traduz só como uma questão de saúde, mas também impactando de forma direta nos nossos negócios. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, gostem desse material, dessa conversa que a gente vai ter aqui, que ela tem como objetivo ajudar vocês nesses dias que realmente estão nos impactando de uma forma muito direta. Bom, quais são os principais pontos e objetivos desse vídeo aqui? Como estar à frente dos seus concorrentes nessa fase, né, do Covid-19? Quer dizer, está todo mundo vivendo esse processo, está todo mundo de alguma forma interligado no seu dia a dia e ao mesmo tempo as pessoas e as empresas, os executivos estão pensando como fazer isso para você sair lá na frente ou agora diante de tantas coisas que estão acontecendo, tantas incertezas. Outro ponto é exatamente esse, como superar as adversidades desse momento. Quer dizer, as coisas estão se apresentando de uma forma muito direta, nos remetem realmente a muito problema, nos remetem realmente à falta de oportunidade, nos remetem à escassez. Quer dizer, as falas que a gente ouve em todos os meios de comunicação, de uma forma geral, a gente vinha acompanhando, tem acompanhado a questão econômica e agora a questão da saúde, as duas juntas, quer dizer, transformaram isso realmente numa coisa que para alguns está até intangível de enxergar, até onde essas questões podem chegar, até onde essas questões podem impactar a nossa vida e o nosso negócio, né? Mas eu queria começar falando, antes de mais nada, que a gente não pode deixar de ter clareza aonde a gente quer chegar. Muitas empresas, muitos executivos, muitos empresários, nesse momento, eles perdem o ponto B, que a gente chama o objetivo, que são os objetivos estratégicos, que são aonde você pensou que você queria chegar, aonde você planejou para isso. E não é possível que qualquer coisa, de qualquer natureza, mesmo não prevista, do ponto de vista de negócio, de plano, de método, você possa pensar em perder esse teu ponto B, em perder esse objetivo. Então, a primeira coisa que eu queria falar com você é para que você se reconecte com isso. Você não deixe essas coisas te abalarem. Imagine que, de repente, nesse momento, você tem um negócio, uma empresa muito impactada. E aí, além desse impacto, você perde o teu ponto B. Você perde o teu olhar da onde você imaginou chegar ou se planejou para isso. Quer dizer, você acaba somatizando o processo como um todo. E aí eu não estou falando de filosofia, eu não estou falando de colocar energia, eu não estou falando de motivar, eu estou falando de realidade. Eu estou dizendo que um negócio como planejado, como pensado, ele tem onde você quer chegar. Ele tem os teus objetivos pessoais e empresariais. E a gente precisa se reconectar a eles, tá? Então a primeira dica que eu peço para vocês é põe o pé no chão, põe a cabeça no lugar, respira e pensa nesse ponto B. Pensa que às vezes o túnel pode ter apagado um pouco a luz e a coisa ficou meio nebulosa. E o que você está enxergando é mais escuro do que luz. Mas nunca esqueça que lá no teu ponto B é o olhar dessa foto aí, ó, tem um sol te esperando, tem uma luz te esperando. Não vamos esquecer disso. Vamos propor, e eu estou falando isso para os executivos, para os donos de empresas, para os diretores, para as pessoas que têm negócio, para os empreendedores, para quem está começando, ok? Legal? Então vamos seguir aí. Olha só. Quais os problemas que a gente mais encontra nessa fase, né? Quando acontece algo dessa natureza? A falta de método na hora da crise.
né? Nós acabamos de soltar um documento que a gente chamou de Covid-19 para as empresas que a gente tem governança corporativa e planejamento estratégico, para que a gente utilizasse um método, que é esse que eu vou compartilhar com vocês hoje, para que esse método dê uma resposta rápida de alguns pontos de vistas que a gente precisa olhar os impactos e os riscos. Mas geralmente, quando a gente tem uma crise dessa, o que prevalece? Atitude e comportamento. Atitude e comportamento, você reage sobre aquilo, você tem uma iniciativa sobre aquilo, porém, falta um método claro para você poder agir. Isso é o que nós vamos falar hoje aqui, tá? Outra questão, a gente também tem uma característica de focar nessa hora muito mais forte no problema. Então, o problema, o que acontece? Ele te alimenta. Ele vai te alimentar, às vezes, para, ao invés de você conseguir enxergar um pouco o outro lado da história, será que não tem oportunidade por trás disso? O que acontece? Você vai enxergar o problema, vai enxergar, pô, não vou conseguir pagar uma conta, eu não vou receber, aí os bancos vão me tirar o crédito, aquela coisa toda, e a gente fica embolado naquele meio de campo e não consegue sair. Porque todo mundo, os executivos, as pessoas engajadas naquele teu processo, eles estão praticamente envolvidos na situação que está se apresentando naquela hora. E naquela hora que eu estou dizendo que é o hoje, o que está se apresentando realmente é uma notícia atrás da outra que faz com que eu olhe mais ainda no problema, ok? Mas isso é uma questão muito importante da gente olhar, porque isso acaba sendo um outro problema, né? Dentro da dinâmica do que a gente entende, potencializar isso acaba não fazendo com que eu consiga enxergar um pouco mais longe, o que eu consiga enxergar o que às vezes outros não enxergam, que é exatamente o ponto 3. A diferença é a grande maioria, nesse momento, age de forma comum. O que é a forma comum? Eu vou me centralizar aqui, porque vai faltar isso, vai faltar aquilo. O que eu vou fazer? Eu vou criar um plano de contingência somente para manter o negócio. Eu vou criar um plano de contingência para poder manter a minha cadeia de valor ali, a minha cadeia de negócio. Mas tem uma parte, que é a menor parte, dos executivos, dos empresários, que nessa hora fazem o quê? Aproveitam isso como uma baita oportunidade. E eu não sei se você está no time A ou no time B. Não estou fazendo, inclusive, nenhum julgamento do certo ou do errado, ok? Porque este método que eu vou apresentar para vocês vale para os dois lados. Vale para você que é mais conservador e que quer olhar e ter um método para poder agir diante disso que está acontecendo. E vale para aquele também que tem o quê? É um pouco mais arrojado. É aquela pessoa que numa situação como essa, o que ela quer fazer? Ela quer ir para frente. Ela quer ver outras coisas que a maioria não está vendo. Então, isso serve para os dois lados, tá? É uma questão que a gente entende que isso é um ponto a se desafiar. É um ponto que é uma escolha. O agir comum é uma escolha, não é? Então, nós vamos trabalhar esses 3 pontos aí dentro desse método que eu vou apresentar para vocês. Bom, do que nós estamos falando? Ó, essa metodologia, o que acontece? Ela vem trazer para você um olhar para que você possa garantir o quê? Os teus principais indicadores, né? E isso você faça numa análise muito rápida, objetiva e direta, né? Por trás disso, o que nós estamos falando? Nós estamos usando o método diagrama de Ishikawa, porém personalizado com uma identidade do Great Group, no que a gente chama de método UP. O que é o método UP para nós? Tudo que a gente entende como metodologia que estão disponíveis no mercado, a gente acaba fazendo com que aquele olhar daquele método ele olhe claramente o resultado. Aí nós trazemos o nosso ponto que a gente chama de UP. Então, quer dizer, não adianta eu trazer um método como o Ishikawa, que é muito reconhecido, um método validado e que ajudou muitas empresas já, mas você tem uma conexão clara com o negócio trazendo resultado. E nesse momento, qual que é a ideia? A gente pensar através dele para identificar os riscos e poder, através dessa identificação clara, manipular de forma direta,
fazer com que a estrutura do resultado seja feita através de um como, claro, ou seja feita através de um plano Covid-19, que são ações diretas para cada tipo de risco e impacto identificado. Quando eu digo manipular, eu estou falando do manipular de uma forma positiva, não aquele manipular da forma negativa. O manipular é direcionar ações, condicionar estratégias para que elas, de uma forma conectada e direta, ela atinja o meu resultado, que esse resultado está exatamente para buscar os tipos de impacto que eu tenho. Então vamos lá, olha só, nós elencamos aqui alguns desses impactos. Então, impacto nos indicadores estratégicos da empresa, do teu negócio. Nós estamos falando o quê? Da geração de caixa, do EBITDA, do valor de vendas, do valor do ativo empresarial. Quais são os indicadores? Que indicadores vocês têm aí financeiros? Quais são aqueles que te dão mais dor? Que tipo de impacto eles podem sofrer? Próximo, impacto na geração de caixa. O caixa é diferente daquilo que a gente fala do nosso resultado operacional, do nosso, deu um resultado operacional, mas não recebi. Agora nós estamos falando diferente, nós estamos falando o seguinte, qual é o impacto direto na geração do caixa nesses próximos meses, né? Se está traçando aí um entendimento que nós vamos ter aí de 4 a 6 meses de desafio. Legal. Quais são os impactos que esse caixa pode sofrer durante esse período? Próximo item, impacto na cadeia de suprimentos. Então você imagina o seguinte, você tem um negócio que você tem uma entrega e essa entrega depende de suprimentos de terceiros. Como vai suportar essa cadeia? Essa cadeia ela vai te suportar ou essa cadeia vai ter escassez? Essa cadeia não vai ter escassez, mas vai majorar os valores que você pagava e, consequentemente, te reduz a margem ou ainda te impacta de competir. Por exemplo, se a gente falar que na nossa cadeia de suprimentos eu tenho alguma coisa em dólar. Então, essa questão precisa ser muito analisada na cadeia de suprimentos. O impacto da mão de obra. Então, assim, como que a minha mão de obra pode ser impactada? De repente, eu posso ter pessoas que elas estão ligadas direto a uma operação, direto a clientes, e aquela pessoa, se contrair o vírus, como é que eu vou fazer? Meu operacional, ele pode ficar em casa, ele pode fazer um home office, pode fazer uma videoconferência, posso usar tecnologia, ok, mas se ele está dentro de um cliente, como que eu vou fazer isso? Qual é o impacto ligado direto à mão de obra? Outro item, a minha estrutura organizacional. Então, qual é o impacto para se chegar nessa estrutura, para que os processos da minha estrutura operacional sejam mantidos? Lembrando que a minha estrutura operacional, no caso, aí não é só a mão de obra que já está analisado no outro item. Nós estamos falando da estrutura operacional mais amplo. Tudo aquilo que está ligado no teu processo de entrega para o teu cliente, que foge lá a cadeia de suprimentos e a cadeia de mão de obra. São os outros itens que, conectados na sua entrega, fazem com que você consiga o quê? Manter a sua operação funcionando. Por exemplo, se a gente falar de um processo fabril, você tem uma fábrica, quais são os impactos de estrutura que você pode sofrer em relação a esse vírus? O que ele pode te trazer em relação a essa consequência que esses fatores somatizados podem te trazer na cadeia operacional? E por último, impacto nas vendas. Então todo mundo está dizendo, eu não vou pagar, eu não vou comprar, eu não vou entregar. Quer dizer, então é o seguinte, qual é o impacto das vendas em relação ao teu processo? Eu posso garantir para vocês uma coisa, sem começar a falar do método, mas sem me aprofundar no método, na verdade, tem pessoas que olham, tem empresários que olham o impacto de vendas e vão traçar estratégias para combater apenas o impacto de vendas ou se defender no caixa. E tem empresas, empresários executivos que estão olhando agora de que forma o impacto nas minhas vendas pode se traduzir numa tremenda oportunidade. Pode fazer com que nesse momento de escassez, ao contrário de outros que vão estar sangrando, vão estar colhendo o milho ali, vão estar pegando as pequenas coisas do negócio, da cadeia de valor, e outros vão estar o quê? Olhando o horizonte,
olhando muito mais de cima, olhando que coisas, que situações que eu posso realizar nisso. A gente estava agora há pouco falando com algumas empresas cujo o compliance da governança corporativa exige que algo dessa natureza seja feita quando se olha risco. Então, por exemplo, nós estamos criando um book para poder responder essas coisas. Mas de forma muito direta, para simplificar o que eu estou fazendo, é assim: uma empresa na área de educação estão suspendendo as aulas. Então, essa empresa fornece material didático, e aí? Mas ela tem tecnologia? Também tem. Então, acabou o mundo para ela, porque ela não vai ter como entregar o material, ela não vai ter como os alunos estarem estudando e, tecnicamente falando, talvez a área pública e particular não pague, porque agora está diante de um cenário nebuloso e aí acabou o mundo. Então, já que vai acabar o mundo, o Covid-19 vai liquidar o negócio, vamos andar para trás e vamos selecionar desde já tudo que a gente vai manter só e o que a gente vai pagar, o que a gente vai preservar. Essa é uma atitude que eu falei, você tem dois caminhos. Nenhum julgamento sobre isso, de você avançar ou de você retrair. O fato é que existem os dois lados da moeda. Mas, Júlio, peraí, calma aí. Quando você fala de um processo, de um método como esse, o lado da moeda pode me trazer mais risco. É verdade. O lado da moeda de avançar pode trazer mais risco. Mas você tem uma resposta por trás dele que te traz mais resultado também. Eu vou fazer um pensamento que, se você for buscar na história, o resultado, ou melhor, a consequência maior de uma crise, ela vem depois do que durante a própria crise. Por que acontece na fase de crise? Todo mundo se retrai. Aí você deixa de investir, você deixa de fazer as coisas que estavam planejadas, você deixa de organizar aquela área que você sabia que tinha que organizar. E aí, quando a crise termina e você precisa competir, o que acontece? Você vai estabelecer tudo aquilo que você parou daquele momento para frente. E é exatamente nesse momento que aquela empresa que agiu de uma forma diferente, ela vai tomar um espaço que talvez era aquele espaço que você tinha. E às vezes existem empresas que não passam na crise e algumas que passam da crise e caem depois dela, por conta exatamente do que vem depois. Então, a gente costuma dizer para o lado empresarial que tratativas como essa, ou seja, que situações como essa que nós estamos vivendo, que ela é uma gripe que vem para, na verdade, fazer com que os nossos anticorpos internos se fortaleçam para que a gente possa cada vez ficar mais forte, ela também é uma metáfora quando eu olho para o meu lado empresarial. Isso tudo que está acontecendo faz com que eu me torne mais forte para que eu possa passar essa fase. Ou não. Pode ser que, de acordo com o que eu haja, aquela gripe, aquele vírus me consome internamente, eu posso estar passando uma fase momentânea, mas lá na frente sucumbir. E aí esse método visa poder ajudar vocês nesse sentido, ok? Então, olha lá, se a gente pegar o final dessa história, o que a gente está buscando aqui? Nós estamos buscando evitar os impactos do Covid-19, né? E o que causa isso? Quais são as causas principais para que esse impacto aí, o que pode acontecer nesse sentido para que eu evitar? Então, por exemplo, os indicadores, trabalhar diretamente nos indicadores, para que eu entenda quais são os indicadores mais complexos para mim me defender. Trabalhar no caixa para que eu entenda, numa situação pior, qual é esse número. O que eu posso fazer de forma antecipada? Os bancos hoje soltaram uma normativa dizendo que vão negociar taxas menores ou até permitir com que determinados credores que estão pagando em dia possam postergar as suas dívidas. Enfim, mas qual é o tamanho desse caixa no pior cenário? Então tem que simular aí, tem que simular para entender de que forma e que situação é o pior caso e o que a gente vai fazer. Júlio, mas olha só a minha situação, ó. Eu estou sem caixa hoje. Então eu estou entrando numa fase que eu já estou sem caixa. Ok, esse é o pior cenário. Como é que simula isso num passo ainda pior, que é você ter um impacto de receita?
Essa simulação tem que se dar no caixa. Daqui a pouco eu vou falar do outro lado da história, ou seja, como é que eu saio disso. A minha cadeia de suprimentos. Então, estudar a minha cadeia de suprimentos para que eu saiba exatamente qual é o tipo de impacto que eu posso ter que ter, né, ou que eu posso passar para que eu possa produzir a ação, a solução e evitar o impacto do Covid aí. A estrutura operacional, então a gente deu alguns exemplos ali, eu falei, mas é isso. Então, quer dizer, a minha fábrica pode sucumbir diante de algum problema de energia, algum problema de efetividade de combustível, o que produz ali uma estrutura operacional efetiva para que aquilo funcione, a minha estrutura, o meu comércio, como é que funciona a minha estrutura operacional no meu comércio, na minha indústria, na minha empresa de tecnologia, na minha empresa de software, né? E as vendas? Então, cara, eu posso, olha só, eu estava aí com 4, 5 pedidos desse tamanho, estava com proposta na rua, já sinalizaram isso, já sinalizaram aquilo. Então, qual é a estratégia? A estratégia é entregar, a estratégia é antecipar, a estratégia é abrir frentes, a estratégia é dividir, a estratégia é reduzir. Qual a estratégia aí, né? E os recursos humanos. Então, assim, os recursos humanos da minha operação. Por exemplo, eu tenho pessoas líderes que são muito importantes no meu processo e na minha cadeia de entrega, se eu perder aquela pessoa, eu posso ter um problema muito sério. Então, imediatamente já consigo blindar ela. Ou seja, algumas empresas estão fazendo isso até para evitar a propagação do vírus, mas agora eu estou pensando mais no negócio do que só uma ação de saúde pública, né? Porque o fato de evitar a aglomeração é uma recomendação da OMS e no Brasil já está isso, né? De evitar jogos, evitar uma série de coisas. Mas eu não estou falando disso, não. O que eu estou falando é o seguinte: você imagina que você tenha na tua cadeia produtiva aí recursos humanos que, se estiverem doentes, como é que eu contingencio isso? E mais, se eu puder prevenir, qual é uma estratégia de prevenção para que eles não fiquem doentes, além dessas de saúde que já são básicas, esse negócio de lavar a mão, né? Não cumprimentar, estão até alguns médicos dizendo assim, ó, evita beijo, uma série de coisas, mas saindo um pouco dessa questão da saúde, como é que eu posso prevenir do ponto de vista de negócio? Então, esses 6 itens fazem com que a espinha de peixe do diagrama de Chikawa, olhando para um negócio de uma metodologia up, ela possa olhar tudo isso assim: resultado. Vamos de forma prática traduzir uma série de ações para que eu possa combater isso. Ok? Júlio, mas vamos praticar um pouco? Ok, vamos praticar um pouco? Vamos pegar um caso real? Então, olha só, uma empresa de tecnologia. Na cadeia de suprimentos, o que acontecia? O que acontece com ela? Ela tem uma série de pedidos, ela vai ter problema de entrega nessa cadeia de suprimentos. Ela conversou com alguns concorrentes dessa cadeia de suprimentos para ver se tinha algum tipo de fornecimento, né, deste concorrente que fornecia para ela e que ela poderia efetivamente comprar numa situação de ponto B. Pesquisou novos fornecedores, ok? Então, pesquisou novos fornecedores da mesma marca. Então, para você entender, ali na busca dos suprimentos em concorrentes é assim, produtos similares, que atendem a minha operação, mas não é aquele que tradicionalmente eu compro. E a pesquisas de novos fornecedores daquele mesmo tipo de produto. Essas são as duas ações aí, que eles traçaram para poder simular e poder colocar essa ação aí de rápido dentro da estrutura operacional. A sacada legal, para vocês entenderem que essa empresa está falando aqui na cadeia de suprimentos, ela coloca equipamentos para fornecer para o cliente final numa estratégia de serviços. E aí o que acontecia? Ela ia perder não só negócios, como poderia perder alguns clientes que ela já tem negócios para entregar. Então, ela agiu, está agindo imediatamente para poder trazer aí um resultado diferente. Olha só, minha estrutura operacional tem um X ali. O que quer dizer isso, Júlio? Me explica aí. Significa o quê? Cada vez que você tem um X no item é porque aquele item não tem impacto nenhum.
Então, como nós estamos falando uma coisa muito prática, objetiva, o intuito disso é criar o quê? É esse trabalho para ter um plano de ação que você chama de Covid-19. E aí a estrutura operacional ali está com um xizinho porque não tem impacto lá. Então nós temos que ser objetivo. Não tem impacto, foi analisada, vamos seguir, legal? Agora, olha só a parte de vendas dessa empresa. Olha lá que legal, ó. Ela criou um projeto para tecnologia de pequenas empresas. Então, como ela está em grandes empresas, qual que é a ideia agora? Ativar e divulgar esse projeto em alta escala. Outra coisa, ó, vendas maiores para estocagem de equipamentos. O que ela está falando? Todas as empresas que estão com pedidos em andamento, ela está ligando porque é uma realidade que esse produto pode faltar e ela está antecipando essa venda. E ela está criando uma condição melhor para que essa venda aconteça agora, ele entregue esse equipamento e até ajude na geração de caixa, né? Outro item ali, ó, avaliar a possibilidade de antecipar as vendas, já que estão fechadas, está correlacionada exatamente naquela que eu falei em cima. A de cima, eles estão falando assim, estocar também equipamentos. A questão é que às vezes você estoca equipamento e você tem um risco no teu negócio. Por quê? Porque você vai imobilizar capital, talvez não seja a melhor estratégia nesse momento imobilizar capital. Você pode precisar desse capital para outra coisa. Então, às vezes, estocagem aí da venda é aquelas coisas que também já estão em andamento e não estão fechadas. E as que estão fechadas, aí um trabalho direto para converter isso de uma forma up rápida, né? Estudar caminhos para evitar possível perda de 80k em projetos, 80k de projetos por mês. Olha só o impacto de uma linha de atuação dessa empresa. Você pode falar assim, caramba, 80k é pouco. Se você pegar as áreas internas e os segmentos de mercados diferenciados e você juntar as pontas, você pode perceber que às vezes essa somatória ela se torna muito grande. E aí a estratégia ela passa a ser o quê? Individual de cada item, tá? Vamos lá no caixa, ó. Simular o caixa com 500 mil de entrada e selecionar os não elegíveis. O que significa isso, Júlio? Essa empresa fatura 1 milhão e ela está pegando, no pior caso, faturar 500 mil, ou seja, faturar pela metade, cair pela metade o resultado dela. O que vai acontecer? Vai simular, vai selecionar os não elegíveis. O que é não elegíveis? São aquelas contas que, teoricamente, você pode ter algum tipo de negociação. E agora, teria uma outra tarefa que poderia aparecer aqui. O que acontece com a empresa com 500 mil de recebimento? Você pode ter uma estratégia financeira para oxigenar a tua operação, que ela pode vir de capital, né, de terceiros ou até de reinvestimento na sociedade, né? E eu vou dizer para vocês, gente, olha só, alguém que está ouvindo agora esse meu vídeo pode estar falando, cara, esse cara é doido, eu vou pegar e vou investir num momento como esse. Ok, você pode não investir num momento como esse, mas pode ser que a curva lá na frente, quando a crise passe, você não tem esse espaço para tomar aquilo que vai te voltar que você investiu agora e mais o espaço que os outros deixaram, né? Então, isso que eu falo, você tem uma escolha quando você faz esse método, que é o up, onde você vai se proteger, vai ter o pé no chão, mas você vai avançar. Ou você pode ter uma estratégia de total cuidado da tua base. Você vai ter uma estratégia de defesa, né? Vai condicionar a defesa com as tuas peças e ali você vai se fixar, certo? E aí você fala assim, cara, mas se eu fixar minha defesa inteira e eu me manter assim, pelo menos eu vou ter fôlego de alguma forma para poder sobreviver. Ok, essa é uma decisão estratégica. Mas o que nós estamos defendendo? Precisa de um método para isso. Não pode achar, né? E esse documento que eu estou mostrando aqui para vocês, cada item que está conectado a um item, né, a um impacto, desculpa, o que você vai ter? Você vai ter essa tarefa conectada a uma responsabilidade, a uma área e a um tempo. Que este tempo ele tem que ser muito rápido. Eu não posso pensar em tarefas desse plano emergencial Covid-19 que o cara vai colocar assim, levantamento do mercado, 90 dias. 90 dias já acabou, né? Então não tem um tempo. Essas tarefas que estão aqui na metodologia UP, sugerida a vocês, são tarefas imediatas, né? Inclusive, para vocês entenderem o que acontece. Nas empresas que a gente faz planejamento estratégico, a gente sugeriu uma reunião adicional para poder criar esse plano imediatamente. Em algumas empresas, inclusive, que a gente tinha reunião de planejamento estratégico no mês,
a gente recomendou que fosse substituída pela criação desse plano de ação Covid-19, ok? E aí, ó, depois você tem lá os indicadores. Então, essa empresa não tem um indicador além do caixa e de vendas, assim que pode ser impactado. Então, ela não analisou isso, ela deixou sem impacto, né? Ela analisou, mas não tem impacto. E por último, você tem também a questão dos recursos humanos, que ela analisando, ela também não teria impacto em recursos humanos. Olha só que bacana, nós falamos de um método, aqui nós demos uma aplicação clara para que você possa saber lidar com isso. Isso é uma coisa que o Great Group está todo dia pensando. Não adianta toda hora, a todo momento, algo que você não prevê. A matriz SWOT, por exemplo, é uma matriz que prevê em ameaças que você mitiga os riscos. Mas nem todas as matrizes de SWOT conseguem prever um risco, algo da natureza que aconteceu. E aí você pode ser pego despreparado e agir de uma forma clara, com um objetivo e com resultado, ou você pode simplesmente, como você não previu, entrar no bolo daqueles que ficam pelo caminho. Essa é uma escolha sua, não estou falando de tamanho de negócio. Nós atendemos empresa de 1 bilhão de faturamento por ano, como atendemos empresas startups. Então nós temos de todos os tamanhos, quer dizer, não está conectada ao que você fatura essa disciplina, mas está conectada àquilo que você quer continuar a ser, aquilo que você quer continuar buscando, para que uma coisa como essa não nos deixe aí entender que o mundo dos negócios acabou e que as coisas ficaram pelo caminho. A gente está com este movimento querendo produzir nos nossos clientes, e quem não é cliente do Great, uma iniciativa diferente, para que a gente possa, através de um método, de um planejamento, responder à altura esse tipo de sinistro que poucos previam. E que no jogo do negócio é muito difícil, às vezes, que você consiga olhar uma variável com uma escala negativa desta proporção. E aí a gente precisa olhar para o outro lado, quando a gente fala dos comuns, quando a gente fala de olhar sem pensar, às vezes, que pode ser uma oportunidade. Estou perguntando para todo mundo. Gente, a cadeia de valor de vocês está impactada? Tá. Ok. O cliente de vocês, qual é o problema deles hoje? É esse. O que você tem para ajudar? Ah, é isso aqui. Cara, vira para lá, chave. Vira o teu olhar para lá. Foca a tua equipe para fazer isso. Faz com que a produção de energia, de conhecimento e de resultado agora prevaleça sobre a questão da dúvida, sobre a questão do que vai acontecer, sobre a negatividade do não vai dar certo, e agora? Como vai ser minha vida? Como vai ser meu negócio, a vida? Enfim, gente, up! Vamos olhar isso, vamos sair, vamos crescer, vamos combater essa questão de uma forma muito direta. Acho que o Brasil ele tem uma coisa que eu enxergo como ninguém tem no mundo. O brasileiro empresário executivo, empreendedor, ele tem uma garra absurda para vencer situações dessa natureza. E por mais que as prevenções tenham sido feitas de forma antecipada, as coisas estão encaminhando, independente disso, o empresário executivo, o empreendedor, o diretor, o presidente, precisa dar uma resposta diferente aos seus líderes e liderados, né? Eles precisam olhar para tudo isso de uma forma que todas as pessoas dentro da empresa, os executivos, acreditem em algo. E é isso que a gente está querendo trazer aqui, para que você que esteja aí nesse momento aí com muita angústia, a coisa remoendo, não está enxergando o caminho, tem uma proposta aqui imediata, que é esse método, e a gente acredita que de alguma forma pode te agregar valor, ok? Por fim, a gente queria falar rapidinho sobre 5 atos turbinados, e aí sim, de atitude e comportamento. Realize. Vocês já ouviram isso várias vezes, vou repetir, falar commodity. O feito é melhor que o não feito, né? O bom é inimigo do ótimo. E aí você vai achar um monte de frase, mas assim, realize. Nessa crise, realize, vai para cima. Não adianta assim, a gente ficar atrás do computador imaginando, vamos fazer. Vamos combinar que o realizar é uma das melhores práticas que a gente tem de aprendizado e não tem jeito. Nesse momento vai ter muita coisa que a gente vai ter que aprender. Isso faz parte do realizar. Então realize.
Segundo hábito é tenha um plano de vendas, olha para a sua área de vendas, vê o que você pode tirar agora para fazer acontecer, né? Olha o teu plano de vendas, se ele não tem espaço para produto, olha o teu plano de vendas, se ele não tem o mesmo produto, o mesmo serviço para entregar de uma forma diferente. Olha o teu vendedor, que tipo de iniciativa ele pode fazer que agora vai requerer dele uma atividade mais consultiva. Tenha um plano de vendas, combata o corona, o Covid-19 com plano de vendas efetivo, visão de negócio. Olha para o outro lado, a gente tem visão do problema, a gente já sabe que o problema a gente precisa, é importante para a gente poder achar a solução, ok, mas olha a visão do negócio, olha o negócio não agora, olha o negócio depois dessa crise e depois, porque a gente vai lembrar dessa história, gente. A gente vai olhar lá na frente para trás e a gente vai poder contar sobre histórias que deram certo, que não deram certo, mas eu garanto para vocês, a grande maioria das histórias que vão dar certo e que já deram certo e que vão continuar dando certo é aquelas pessoas que param e olham o negócio, o que do meu negócio pode ajudar alguém para nesse momento transformar o que a gente entende que é dor numa. Você é um executivo, coloca mais amor agora aí. Você é um empresário, coloca mais amor. Você é um empreendedor, coloca mais amor. Coloca amor nesse teu hábito. E não adianta você falar assim, ah, Júlio, isso é uma coisa romântica. Não é. Faz com gosto. Faz porque você acredita nisso. A gente está gravando esse áudio. Eu nem sei se eu vou gerar negócio com esse áudio. O objetivo principal não era isso, com esse vídeo, desculpa. Não era esse. O objetivo principal é que a gente pudesse dividir com mais empresas o que a gente está fazendo. Mas a gente faz com amor. A gente faz porque a gente gosta. A gente faz porque a gente acredita. A gente faz porque a gente é up. E ser up é fazer a coisa com amor. E por último, viva a jornada. Caminhe no hoje. Não adianta você olhar o amanhã, o depois, sem viver o hoje. Sabe por quê? Pode ser que quando você chegue lá no destino, aquele destino que você almejou, você não tenha alcançado. E se você não viveu a jornada, você não vai estar no destino com o teu resultado e você não viveu a jornada, você não seguiu nessa jornada, não teve felicidade nessa jornada, não teve troca nessa jornada, você não tem a jornada e não tem o destino. Se você chegar lá na frente, não atingiu o resultado, não tiver um destino, mas você viveu a jornada, você viveu todo o caminho, teve troca, batalhou, lutou, ok? E você tem um objetivo, aí é o que a gente chama da autorrealização, da glória, de tudo que você pode fazer, pode batalhar, pode lutar e pode, de alguma forma, trazer a esse mundo empresarial alguma coisa de contribuição, de colaboração, diferente daquilo que a maioria, às vezes, se interna com um poder de autoconhecimento de algo que tem e não quer dividir porque tem o medo da competição, porque tem medo que aquilo vai sair e venha contra ele, venha contra a empresa, venha contra uma estratégia. Gente, viva a jornada. Espero que vocês tenham gostado. Eu, como diretor aqui de estratégia empresariais dos nossos clientes, estou todo dia pensando em alguma coisa diferente, tá bom? Se vocês quiserem conversar comigo, é só entrar nas nossas redes sociais, no nosso site www.greatgroup.com.br. Vocês vão lá, procuram a gente e, de alguma forma, se a gente puder ajudar mais, puder colaborar com a tua empresa, com o teu negócio, nós estamos disponíveis para isso, mas independente dessa coisa, se você achar legal esse vídeo, compartilhe esse vídeo, faça com que ele vire vírus, faça com que cada pessoa, cada empresa que possa assistir esse vídeo de alguma forma possa mudar a trajetória do coronavírus e através dele a gente marca uma história de realização, de desafio, de mudança e de esperança. Viva Brasil, viva empreendedorismo, viva os executivos, viva os diretores, vivam todos que nessa nação, através de energia e trabalho, conseguem construir esse país que cada vez mais faz com que a gente tenha a necessidade de se orgulhar dele. Ok? Up!
Great Group Up!